Bem-vindo, artista! Hoje eu vou ensinar para você como você pode implementar o padrão iObserve. O padrão iObserve você vai usar quando você quiser que alguma classe seja notificada de um evento que tenha acontecido dentro do seu sistema. Na prática vai ser muito melhor para a gente ver isso, então senta o dedo no like e vamos direto à prática para poder ver esse padrão maravilhoso. Você vai criar aqui uma interface chamada iObserve. Essa interface vai precisar de um método, void atualizar. Eu vou colocar um parâmetro aqui de temperatura, então float temperatura. Porque nós vamos fazer um exemplo onde a gente vai, em algum local do nosso sistema, a gente vai mudar a temperatura. Então imagine que você tivesse lá um poste, demonstrando a temperatura atual. Aí no seu sistema, você vai mudar a temperatura. Lá no poste onde está descrito a temperatura, tem que mudar. A informação tem que mudar lá. Tem que tomar uma decisão. Então o que acontece? Aquele poste que está lá demonstrando a temperatura, ele fica inscrito como um observador de uma classe. E sempre que existe uma mudança, essa classe vai notificar quem está ali querendo saber daquela alteração, para tomar uma providência, que seria o quê? Alterar o valor da temperatura. Esse vai ser um exemplo. Mas dá para usar isso para diversas coisas. Fica até o final, porque nós vamos colocar uma telinha, vamos clicar no botão para atualizar a temperatura e a própria tela vai ser notificada de um evento que ela mesma fez. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos implementar a classe, temperatura. E essa classe vai notificar os observadores que estiverem inscritos nela. Se eu tenho observadores, eles estão observando alguma coisa, certo? Nesse caso aqui, eu vou colocar uma interface iTemperatura. O que essa interface tem que me garantir? Que no caso, a classe temperatura vai implementar essa interface. Eu vou fazer assim para que o framework faça a injeção de dependência para mim. Nós teremos os métodos. Adicionar observador. Você sempre vai precisar desse método. E quem é que ele recebe aqui? O observador. Então, um observer aqui. Eu vou ter outro método, que eu também recebo observador, mas eu removo ele. Então, remover observador. E outro método, atualizar temperatura. Eu passo aqui a temperatura atual. Uma vez que essa classe vai implementar essa interface, fazemos aqui implementação, vou criar o construtor e temos aqui os três métodos para podermos implementar. Vou colocar aqui atualizar a temperatura por baixo. Aí você pode fazer o que aqui? Você tem uma lista, você vai ter que ter uma lista, pode ser privada, de iObserve. Lista observadores. Posso tanto instanciar ela aqui, ou como instanciar lá em cima mesmo. Eu vou instanciar aqui dentro do construtor. Então, lista de observadores vai receber uma nova lista. Quando pedir para adicionar alguém nessa lista, eu chamo a lista de observadores e mando adicionar. E para remover, a mesma coisa, porém, removendo aquele observador. Certinho? Até aí eu acredito que não tenha dúvida nenhuma. E atualizar a temperatura, o que eu vou fazer? Essa classe vai armazenar a temperatura atual. Então, vou botar aqui um public float temperatura. E quando pedirem para atualizar a temperatura, eu vou lá na temperatura, recebe a temperatura que me foi passado aqui. E depois o que eu vou fazer? Eu tenho que notificar os meus observadores. Eu posso tanto criar um método ou fazer aqui mesmo. Um for each var observer em observers, ou lista de observadores, que nós colocamos aqui. Então deixa eu chamar isso aqui de observador. Está meio português com inglês aqui, mas tudo bem. Então observador ponto
atualizar. E eu passo o que para ele? A temperatura. Como que eu sei que o observador, que a pessoa que adicionou, que se inscreveu nesse método, possui o método atualizar? Porque ele é um observer. Ele tem que implementar uma interface de observer para que ele possa se inscrever aqui. Se ele não for um observador, se ele não implementar essa classe, ou seja, se ele não tem esse método lá dentro, ele não consegue se inscrever aqui. Por isso você pode ter certeza que todos os observadores vão ter esse método atualizar lá dentro. Então essa aqui é a nossa classe de observer, tá? Eu fiz ela aqui no lugar errado, que aqui eu vou exemplificar os observadores. O arquivo aqui, ó, observe. Uma vez que você tem essa classe, você pode fazer o quê? Você pode criar as classes que você quiser que implemente a observe, e elas podem se inscrever como observadoras daquela classe. E quando a temperatura for alterada, essa classe vai ser notificada e vai tomar a sua devida providência. Então vejamos, nós vamos criar aqui duas classes de exemplo. Eu já criei e vou colar elas aqui para você. Duas classes para trabalhar com a observação. Então a classe exibidor temperatura, ele vai exibir a temperatura. Então sempre que aquela temperatura mudar, ele tem que mudar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai lá no console e vai imprimir a temperatura atual. Simples assim, por enquanto. Depois tem um alerta de temperatura alta. Se a temperatura passar de 30 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele vai imprimir no console um alerta de temperatura alta. Como a gente pode fazer para que essas duas classes se inscrevam como observadores agora? Até o momento, elas implementam o iObserver, ou seja, elas têm um método obrigatório dentro da classe delas, e a classe Observer, aqui de temperatura, ela consegue chamar esse método aqui, atualizar a temperatura, e observador atualizar, certo? Então vamos aqui no Program CS para a gente poder registrar essas classes. A classe, né, a interface e temperatura, que é implementado pela classe temperatura. Aqui aí, temperatura, deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui, eu acho que eu escrevi errado. E tem, eu escrevi aqui errado, ó, é I temperatura. Beleza. E as outras duas classes aqui, eu só vou instanciar elas sem dependência mesmo, instanciá-las na mão aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó, bool, testando observer, recebe true. Se eu estiver testando observer, eu quero que rode esse trecho de código aqui. E o que eu vou fazer aqui? Exibidor de temperatura vai receber um new exibidor de temperatura. Então, construir aquela classe. Como ela implementa aqui, ó, iObserver, ela pode ir lá na lista de observadores e se inscrever. Mas essa lista de observador aqui, ó, essa classe temperatura, convém então que ela seja adicionada aqui como singleton. Então aqui a gente adiciona ele como singleton, tá? A gente já viu o que é singleton, não vamos repetir novamente. Então, ou seja, quando eu chamar essa classe, eu vou conseguir que o framework se vira lá instanciar ela e vai estar disponível para mim aquela classe ali. Então vou pedir aqui, ó, var temperatura. Vou pedir o service broker para me dar, né, o serviço requerido ali do temperatura. Beleza. Uma vez que eu tenho aqui aquela classe instanciada, eu vou chamar ela e vou falar assim, ó, adiciona eu aí como observador. Eu quem? Eu aqui, ó, exibir temperatura. Entendeu? Então eu estou falando assim, ó, constrói a classe temperatura, está construída. Construir o exibidor de temperatura, que é essa classe aqui. Pedir para me inscrever nessa lista de observadores aqui, ó. Adicionar como observador, lista de observadores. Então eu vou estar nessa lista. Quando o evento acontecer, ele vai fazer um for each nessa lista e vai chamar o método atualizar de quem estiver dentro dessa lista. E como exibidor de temperatura tem o método atualizar, ele vai executar esse método aqui. Vou colocar um breakpoint aqui para nós vermos isso. E vamos construir também um alerta de temperatura aqui, ó.
Quem é o observador agora? O alerta de temperatura. Beleza, nós já temos dentro daquela lista, opa, coloquei errado aqui, o alerta, né? Então nós temos já dentro daquela lista 2 pessoas observando a temperatura. E nós vamos ter uma terceira, que é a nossa própria view aqui. Vou mostrar isso depois que eu executar isso aqui para você, ó. Vou colocar um breakpoint aqui, vou colocar um breakpoint aqui também, ó, só para você perceber que o método vai ser chamado. Mas vai ser chamado quando? Quando eu fazer isso aqui, ó, temperatura, ponto, atualizar a temperatura e passar lá um valor para ela diferente da temperatura atual, né? Vamos botar aqui 15. Depois eu vou mudar para 33. Para quê? A gente vê no console que o alerta de temperatura vai adicionar lá que a temperatura está alta. Vamos executar esse código para começar e depois vamos implementar isso lá na view, vai ficar bem bacana. Então bateu aqui, construímos a temperatura, a classe se inscreveu, alerta temperatura também já foi criada e se inscreveu para adicionar como observador. Perceba que aqui no console não tem nada. Quando eu rodar essa linha aqui, ó, vai atualizar a temperatura. E vai acontecer o que? Dentro da classe Observer de temperatura, ela já está notificando aqui, ó. Ela atualizou a temperatura para 15 e agora ela vai rodar na lista de observadores. Ó. Perceba que tem 2 aqui dentro e ele vai avisar esses 2 personagens que estão observando que a temperatura mudou. O primeiro foi o exibidor de temperatura, tá vendo? Já caiu lá no atualizar dele e ele já colocou aqui no console temperatura atual 15. E agora vai no outro observador, que ele não vai ter feito nada. Ó. Por que ele não vai fazer nada? Porque esse observador aqui, ele só vai mandar lá no console se a temperatura estiver maior do que 30. Eu vou passar aqui de novo, vou deixar passar, e ele vai vir aqui atualizar a temperatura para 33. Vamos deixar passar, ó. E ele já caiu aqui para poder atualizar de novo. Terminou de avisar todos os observadores, agora ele volta lá para frente. Atualizou a temperatura para 33. O console já vai atualizar aqui para 33. E agora no alerta de temperatura, essa informação para ele é interessante. Ó, temperatura é maior do que o limite? Agora ele vai lá no console e vai colocar alerta, temperatura alta, 33. Então observe que cada observador toma uma atitude que ela precisa tomar, entendeu? O observador ele quer observar a mudança de temperatura, mas quem decide é ele, é aquela classe ali. Você vai determinar o que você quer fazer. Você está interessado em observar a temperatura. E agora aqui na nossa tela, eu coloquei na parte gráfica, ó, um edit text. Se você não sabe editar isso daqui, você vem aqui, ó, caixa de ferramentas, você pode colocar os componentes visuais. Botei um edit e coloquei um botão mudar temperatura e coloquei um label aqui. Quando eu clicar nesse botão mudar temperatura, o que eu vou fazer? Eu tenho que chamar lá aquela classe de temperatura e mandar ela atualizar a temperatura. Aí eu vou mandar quem para lá? Vou mandar o que está dentro daquele text box, tá? Text box no text. Claro que eu não fiz tratamento nenhum aqui. Se você colocar uma letra lá, vai dar ruim, tá? Mas é só para exemplificar. E eu vou fazer um parse aqui, ó, transformando esse texto em float. E quem vai ser a temperatura aqui? A gente vai receber aqui, ó, por injeção de dependência. E aí a gente vem, injeta a temperatura aqui, ó. Só que a gente já viu, não precisamos rever. E depois que eu ter a instância de temperatura, também tem que me adicionar como observador. Então aqui, ó, vírgula, eu telinha que está aqui na minha frente, vou implementar o método iObserve. Beleza. Se eu vou implementar o método observe, eu sou obrigado a implementar o método atualizar. E você precisa também fazer o quê? Temperatura, ponto, adicionar observador. Quem é o observador dessa vez? Não é essa própria classe? Você pode botar aqui, ó, this. Pronto. Eu. Quem é o observador? Eu mesmo. Quem sou eu? Form1, que implemento iObserve. Se ele não implementasse iObserve aqui, ó, vou tirar aqui para você ver, ó. Eu não consigo adicionar como observador this. Porque this sou eu e eu não implemento iObserve.
Sou obrigado a fazer isso aqui. Uma vez que eu estou lá ouvindo todas as alterações, quando acontecer a mudança vai cair no método atualizar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. O edit box aqui, ó, vai receber o valor da temperatura atual e a label também vai mudar a descrição dela conforme a mudança de temperatura. E aqui no construtor da classe, ó, agora form1 precisa de temperatura. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer de novo isso daqui. Vou botar aqui temp. Vou pegar, vamos pedir para construir aquela classe Newton novamente. Se ela já tiver criada porque entrou aqui, não tem problema, vai me devolver a mesma instância, tá? Então a gente passa ela para o formulário, que ele exige a injeção de dependência aqui, tá vendo? E aí eu fiz manual lá, então tá funcionando. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então vamos testar isso daqui para vocês verem como é que fica, ó. Então observa que está escrito aqui a temperatura atual é 15. Eu vou mudá-la para 20 e vou clicar no botão mudar temperatura. Observe que a label aqui embaixo, ó, mudou. Ó. Conforme eu vou mudando aqui, ó, a label vai mudando. E por quê? E lá também, ó, no console, ó, são 3 pessoas observando as mudanças dessa classe. Se eu passar aqui para 31, ó, alerta. As 2 classes atualizaram aqui e a minha view também atualizou. Então, ou seja, a minha view aqui, ela está atualizando, ela está recebendo um evento de notificação que ela mesma ocasionou. Entendeu? Então isso é muito bacana quando você tem uma tela que quando muda algum objeto, ela entre em ação e atualize o que ela está demonstrando. Você pode usar isso, por exemplo, e nós vamos fazer isso na API, se conectando no microserviço através do WebSocket. Você fica escutando o servidor e o servidor te notifica quando tem alguma atualização. E aí você toma a sua devida providência de acordo com a tela que você está. Certo? Nós vamos fazer isso. Inclusive, os bancos de dados, eles têm, deixa eu fechar aqui, para nós terminar essa videoaula. Os bancos de dados, eles possuem um serviço chamado Service Broker. Esse serviço também é conhecido como Post Message, tá? Que é um evento, ou um Post Event, na verdade. É um evento que acontece no banco de dados, que o banco de dados avisa ao back-end que alguma tabela aconteceu algum evento. Seja ele o que você quiser, você vai implementar isso. Suponhamos que você queira saber sempre que o preço de um produto mudou, ou se um cliente foi cadastrado, se um pedido mudou de status, o evento que você quiser. Aí você notifica para o back-end, aí o back-end vai lá e avisa o front. E aí não precisa mais do front-end ficar de 3 segundos verificando se tem alguma mudança no banco de dados. Ele simplesmente vai esperar que essa mudança ocorra, o banco de dados vai avisar o back-end vai avisar o front-end, certo? Então, padrão iObserve tem espalhado para tudo quanto é lado. Os próprios eventos ali que a gente tem nos componentes usam o padrão iObserve. Esse padrão é fundamental você compreender e você usar ele no seu dia a dia. É muito bom. O padrão iObserve, ele resolve diversos problemas para a gente, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Programar é arte. Valeu!